Paulinho que esteve com a gente aqui também, né, no Adorai, serva do Senhor. E a gente tem muita gratidão a Deus pelo retorno, né? O GG ele é fruto da Igreja Evangélica Plena. Ele vai talvez até contar um pouco lá aqui atrás. Servia já no Ministério de Louvor já há muitos anos. E aí ele saiu da Igreja Evangélica Plena, foi servir em outra igreja, mas retornou. E agora está na escola de pastores, o Senhor tem usado a sua vida. E eu creio que mais uma vez essa manhã o Senhor usará a instrumentalidade do seu servo. Amém? Para que ele estende as mãos, vamos orar por ele. Maravilhoso e eterno Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito. Nós cremos que esse momento, Senhor Deus, que a tua palavra será ministrada, Senhor, será um momento, Senhor Deus, impactante. Porque a tua palavra é poderosa, Senhor, para transformar vidas, para mudar histórias. Então eu te peço, Senhor, nessa noite, nessa manhã, usa a vida do teu filho com poder, com autoridade, com sabedoria. Tudo que ele estudou, tudo que ele preparou, que o Senhor possa trazer agora à tua igreja, Senhor, como boca de profeta. Ele possa ficar, Deus, à vontade na tua casa, como ministro da palavra, sabendo de que tudo que ele falar aqui não vem dele mesmo, mas do Senhor. Que cada coração e mente estejam cativos à tua voz. Repreendemos toda a obra do inimigo, tudo aquilo que o inimigo tentar atrapalhar, tentar tirar a atenção. Nesse momento repreendemos o roubador da semente, que é o diabo, que tente impedir a obra de Deus ser feita nessa manhã. Em nome de Jesus repreendemos e te pedimos, Espírito de Deus, tem liberdade aqui no nosso meio. Usa o Geórgio com poder e autoridade para a glória do Senhor, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom dia a todos. A graça e a paz da Igreja do Avivamento. Aleluia. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui na casa para compartilhar uma palavra do nosso Senhor. E eu sei que da mesma forma que o Senhor e o seu Espírito foram assertivos em trazer uma palavra ao meu coração como uma flecha, eu declaro sobre a sua vida que nessa manhã também haja uma palavra específica para a sua vida, como uma flecha acertar seu coração e incendiar a sua vida, amém? Aleluia! É muito bom a gente cultuar ao Senhor nesse período da manhã. Eu vinha no caminho pensando muito sobre os nossos acampamentos, né? É um sentimento muito bom a gente acordar cedo pela manhã e principalmente esse ambiente, esse clima chuvoso. Não tive como não pensar nos momentos que a gente está ali adorando e cultuando ao Senhor naqueles momentos do acampamento. Então é muito bom, porque nos remete a saber e relembrar das primícias de como começar o nosso dia, né, irmãos? Consagrando ao Senhor a nossa vida, vivendo em função de um reino, debaixo da graça e da bênção de um Deus que cuida de nós, e como foi lido aqui, e a sua misericórdia se renova a cada manhã, e a alegria dele certamente virá, porque tem um tempo certo para que ela venha, amém? E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa manhã para compartilhar com os irmãos, está no livro de Cânticos, capítulo de número 5. Se puder abrir a tua Bíblia, acessar o teu aplicativo, acompanhar com a gente aqui. Livro de Cânticos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Enquanto você encontra aí, é interessante que quando a gente vai estudar e meditar sobre a palavra do nosso Senhor por um aspecto teológico, nós vamos pegar aqui os livros poéticos, e para muitas pessoas, em algumas vezes, ou até algumas linhas teológicas, eles pegam os livros poéticos como os livros que falam sobre coisas humanas, sentimentos humanos, pensamentos, emoções, relacionamentos. Assim, algumas linhas teológicas nos arremetem a pensar sobre a questão humana, e principalmente sobre o livro de Cântico, que fala de 3 personagens específicos. Fala sobre Salomão, Sulamita e as filhas de Jerusalém. Mas há um pensamento e uma linha teológica que fala sobre o apontamento desde Gênesis a Apocalipse,
que vai revelar a pessoa de Jesus em toda a palavra, em toda a Bíblia. Eu acredito que, ainda que os livros por divisão tenham se tornado livros conhecidos como livros poéticos, eu também acredito num apontamento para uma palavra específica para a igreja ainda nos nossos dias, que revela a personalidade, o amor, o cuidado e o zelo de Jesus com a sua igreja. Amém? Está escrito assim, Cântico dos Cânticos ou Cântico de Salomão, capítulo 5, a partir do versículo 1. Já entrei no meu jardim, meu amor, minha noiva. Colhi a minha mirra com as especiarias. Comi o meu favo com mel. Bebi o meu vinho com leite. Comam e bebam, meus amigos, até ficarem embriagados de amor. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixe-me entrar, meu amor, minha querida, minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já tirei a minha túnica, como posso vesti-la novamente? Outra vez. Já lavei os meus pés, como voltarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta ou a maçaneta da porta. Abri a porta ao meu amado, mas ele já se tinha afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei-o, mas não achei. Chamei-o, mas ele não respondeu. Os guardas me rondavam a cidade, me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, digam que eu estou morrendo de amor. Quando eu li esse texto, eu fui profundamente desafiado, particularmente para mim essa palavra, trazendo para contextualizar ela hoje, como exemplo daquilo que estava acontecendo nesse período, nesse momento na vida de Salomão, na sua declaração de amor e o quanto ele amava e assim, reciprocamente a Sulamita o amava. E por isso que eu falei no começo, dediquei um tempo para falar sobre isso. Porque tem muitas pessoas que vão pegar isso com apenas um princípio de um livro romântico, um livro que é muito usado nos casamentos, aquele versículo que diz que as muitas águas não podem afogar. É um livro bastante romantizado, mas certeiramente aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida como uma flecha no meu coração, veio justamente para trazer um despertamento espiritual sobre os nossos dias ainda hoje. Eu não vou falar sobre romance. Eu vou falar justamente sobre esse despertamento espiritual que nós precisamos viver como igreja. E é interessante observarmos que havia uma dedicação enorme nesse amor e nesse anseio, baseados na vida de Salomão. Assim para com Sulamita, os principais personagens desse livro. E é interessante, irmãos, que em um período que nós ouvimos muitas vozes, num período em que ouvimos muitas coisas. Interessante que um dia desse a gente estava lá no PC, na igreja, e a pastora foi falar que ela gosta de comprar, o pastor Roberto foi falar que gosta de comprar sempre aquela Bíblia das palavras de Jesus, né? Eu não sei se aqui alguns têm, mas ela começou a me mostrar e folhear, e quando você tem aquela Bíblia das palavras de Jesus, elas são marcadas em vermelho. E principalmente no Novo Testamento, né, irmãos? 4 evangelhos. Mas você vê a quantidade de que Jesus fala ali, é uma coisa tremenda. A quantidade de palavras que ele traz para consolar, para exortar, para advertir, para estimular, para ele aconselhar, assim também no livro de Apocalipse. E eu meditando sobre tudo isso durante esses dias, eu me peguei em uma realidade.
Jesus fala bastante ainda nos nossos dias. Mas sabe qual é a real, irmãos? Não é o quanto nós ouvimos, é o quanto nós respondemos. A grande questão não é a quantidade de palavras que ele liberou, é a quantidade de atitude que nós temos que ter ainda hoje. Porque muito nós ouvimos, eu já ouvi, mas o quanto temos respondido. Porque a satisfação principal daquilo que ele quer de nós ainda hoje, baseado naquilo que nós vamos caminhar aqui no livro de Cantares, é o que nós agimos, a atitude que nós tomamos, irá nos trazer um entendimento de que tipo de vida nós teremos mais para frente em um futuro. Vai definir que tipo de vida ele anseia que nós vemos a ter, mediante o tipo de atitude e resposta que estamos dando. E eu quero caminhar nesses versículos aqui, que nós lemos no livro de Cantares. Quando eu li esses versículos, eu confesso que eu fiquei impactado pelo conteúdo que estava entre linhas. Porque quando nós estudamos a palavra, muitas vezes nós lemos as coisas de forma aleatória, automática, e não paramos para fazer uma meditação. E quando eu comecei a meditar nesses versículos do livro de Cantares, eu fiquei assombrado, irmãos, com a profundidade e o peso daquilo que ainda bate, que ainda almeja o coração de Jesus como nosso noivo amado. E eu fiquei um pouco constrangido ao meditar naquilo que ele estava ansiando através dessa palavra. E é interessante que, quando nós estudamos para compartilhar a palavra, eu particularmente dedico muito tempo mais à meditação do que praticamente à leitura. Então eu faço uma leitura daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração e passo o decorrer dos dias, ou durante o dia todo, meditando, né? Na nossa linguagem, muitas vezes pegando aquela viagem, né? Fico ali pensando e me questionando o porquê das coisas, e por que aconteceu dessa forma, e o que o Senhor quer falar para os nossos dias. Então, mais do que ler, irmãos, ler e meditar há um segredo poderoso quando nós paramos para poder desfrutar daquilo que nós lemos. Então, quando eu me deparei com esse texto da vida de Salomão, eu tirei alguns exemplos e vi alguns detalhes que são preciosos para nós ainda hoje. Porque primeiro, quando no versículo 1 do capítulo 5 do livro de Cantares, ele vai falar que já estava preparado, e aqui eu quero começar a trazer a sua mentalidade, a se colocar numa mentalidade não olhando o Salomão homem, nem a Sulamita, a sua amada, mas começar a entender que há um propósito maior, porque o livro de Cantares, assim como desde Gênesis, vem tipificar, vem de uma forma alegórica, revelar a Cristo até a consumação da plenitude da palavra. Então começa a trazer a mentalidade não só da humanidade de Salomão, mas do amor e da compaixão de Cristo revelado através dessa alegoria, através da vida desse homem e dessa mulher. É interessante no capítulo 1, quando ele vai começar a discorrer aquilo que ele estava vivendo, ele vai fazer uma declaração de que já estava tudo pronto. E imagine comigo alguém que está ansiando se encontrar com alguém em algum momento, especificamente aqui à noite, e já preparou tudo para aquele encontro, mas estava do lado de fora ansiando entrar, mas já com tudo preparado. É como se Salomão já chegasse e dissesse assim: olha, Sulamita, você vai apenas desfrutar desse momento. Eu estou aqui pronto para entregar aquilo de melhor que eu tenho por amor. Estou aqui disponível para que você possa se relacionar. E eu quero que você entenda nessa manhã que essa palavra não é uma palavra para te motivar a sair do seu lugar para fazer algo. Essa palavra é para motivar o seu coração para que você seja alguém. Porque para Ele não importa o que você faz, para Ele importa quem você é. Salomão não foi atrás de Sulamita para dizer: olha, Sulamita tem uma casa para limpar, nós temos uma coisa. Entendam que há um conteúdo que pode ser
quando nós trazemos para o contexto da noiva, da igreja. Mas eu não quero falar sobre isso, porque por mais que você exerça algo, por mais que você caminhe por trabalhar para Ele, o mais importante é o estar com Ele. Porque tem muita gente que trabalha para Deus, mas não tem tempo para estar com Ele. Faz sentido isso para vocês? Não são os nossos pés, eu não vou falar de uma forma missionária, não é o contexto daqui. Não são os nossos pés, as nossas mãos, os nossos joelhos. É a nossa vida toda. Não é um dia, não é uma manhã que nós acordamos, aparentemente, como já foi falado aqui por algumas pessoas, por um sacrifício de sair do conforto de nossas camas, do ar-condicionado, sei lá de onde for. Eu não falo sobre a expectativa de Salomão de um momento tirar a sulamita, mas eu falo da expectativa de alguém que quer uma vida toda e não só um momento. Não desfruta de somente um beijinho, mas uma eternidade junto com o seu amado. Então, quando Salomão chega para a sulamita, já está tudo pronto, eu já fui no meu jardim, já colhi os meus perfumes, já fiz tudo. Agora sabe o que eu quero de você? Eu quero relacionamento. Eu quero que você entenda que o que eu tenho preparado, eu já estou pronto. O que o nosso amado quer de nós, eu quero te dizer que ele já está pronto, irmãos. Mas como eu falei no começo, tantas são as palavras que ele tem liberado ainda hoje. Mas sabe o que é que vai fazer diferença? O tipo de resposta e atitude que nós tomamos. Ah, porque ele fala muito. Ah, porque ouvimos. Ah, porque ouvimos. Ah, porque ouvimos. E o que respondemos? Interessante. No versículo 2, a sulamita vai dizer assim, ó. Eu dormia, mas o meu coração estava acordado. Eis a voz do meu amado que está batendo. Deixa-me entrar, meu amor, querida minha. Minha pombinha sem defeito, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. É interessante aqui que há um paradoxo, né, irmãos? Sobre eu dormia, mas o que a Bíblia vai dizer? Mas o meu coração o quê? Meu coração velava. Vocês estão acompanhando aí? É interessante que, humanamente falando, o corpo físico estava cansado, mas o seu coração estava em plenitude, queimando pelo Senhor. E eu também não quero falar aqui que há muitos pontos que às vezes pode ser interessante, né? Que você pode ter o seu cansaço humano. Às vezes está desgastado do trabalho, da rotina, da casa, daquilo que você vive, das coisas que te sobrecarregam. E eu não estou falando sobre isso. Porque é interessante que até mesmo as virgens, tanto as nécias como as prudentes, chegou um momento que elas se cansaram. Foi ou não foi? Todas elas dormiram. Porque há uma realidade humana que vai nos fazer entender que o processo da espera, o processo de estar com Ele, ainda que seja na eternidade, vai demandar as nossas forças humanas, que muitas vezes ela se desvai. Porque a gente, a gente não é anjo, né, irmãos? E é isso que quer revelar essa natureza. Ainda que a gente esteja cansado, e ainda que a gente muitas vezes quer o conforto de uma vida que só vai olhar para mim, o nosso coração deve estar ainda assim queimando de amor pelo Senhor. E é um confronto, e como eu disse, é um paradoxo, porque aqui vai começar a trazer a nós uma balança de equilíbrio. Que se verdadeiramente nós estamos dormindo e velando, ou se realmente nós estamos dormindo ou entregues. Ah, não estou afim, a minha vida está assim. Porque o texto ele é confrontador a respeito desse ponto de vista. De alguém preparado para entregar algo para outro alguém, mas a disponibilidade do coração desse outro alguém em responder é o que vai fazer toda a diferença. Olha só, versículo 3. Sulamita, já tirei a minha túnica, como posso vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, como voltar a sujá-los? O meu amado meteu a mão na fresta e o meu coração estremeceu. Aqui é interessante que quando a gente vem pensar sobre
Uma vida que muitas vezes demanda de nós um comprometimento. E quando eu entendi na igreja, no decorrer da caminhada cristã, o que era o comprometimento, eu comecei a entender o propósito fundamental e essencial de ser igreja. Porque o comprometimento me faz entender que eu sou o tipo de gente que Jesus quer aqui dentro e lá fora. E isso muitas vezes vai demandar que a minha vida renuncie. E sabe o que é mais complicado na atualidade, irmãos? É porque eu nunca mais ouvi essa questão de renúncia. Sabe o que é que eu ouvi? Deus sabe. Deus sabe que você é assim. Deus sabe que você está passando isso. Deus conhece é o seu coração. Não vai de manhã não, é uma vez no ano que acontece isso. Pra quê? Tá doido? Fica aqui. O teu lençol te chamando, o teu edredom, tua cama, tua rede, sei lá. Quando eu comecei a ler esse texto, não tive como não pensar e olhar para mim, como igreja, ao ouvir a voz do meu amado, que está, infelizmente, do lado de dentro, do lado de fora. Mas o que é que eu vou dizer? Pra quê? Pra quê se eu já me preparei, todinho para dormir? Tava até lembrando, quando a gente vai deitar, acontece invertido, né, com o casal. Que a esposa está deitada já para dormir, aí o camarada vai, aí a mulher olha para ele e diz assim, meu filho, um copinho d'água. Aí o camarada olha assim, mas rapaz, eu já estou aqui do teu lado, tu subiu, se deitou e agora tu olha para mim com essa cara aí. Meu filho, eu tô com um pouquinho de sede, um pouquinho d'água. Aí o cara desce assim, morto satisfeito, né? Mas é mais ou menos isso. Salomão chega para a Sulamita, olha, eu estou aqui fora e preciso que você abra. Eu preciso entregar algo para você, eu preciso de relação, de se relacionar e ter essa comunhão, comungar. Não. Você vê uma hora dessa. Eu já estou aqui com as minhas pantufas. Toda preparadinho, já passei meu creme, já me perfumei, já escovei o cabelo, já botei aquele negócio que o pessoal bota quando vai usar o capacete já para... Já botei a touca de cetim. Salomão, tu não tem o que fazer não, tu acha que uma hora dessa eu vou tirar minha pantufa para pisar no chão? Esse chão frio, uma hora dessa. Mas, Roy, vou não. E eu quero caminhar com essa leveza, porque o texto é muito profundo, para que você possa entender. E é interessante que quando nós meditamos nesse texto, o Senhor me fez ter uma experiência essa semana. Assim, tipo, tu vai pregar e eu meditando sobre tudo que estava dessa palavra, e eu tive uma experiência simples. Foi algo sobrenatural e tal. Eu não, já casado, lógico, não moro com meu pai, né? E desde cedo fui criado pela minha avó e nunca tive um relacionamento, não que não fosse bom, mas nunca tive um relacionamento próximo, né? Meu pai casou e tal. E semana retrasada, ele tinha te perguntado se a gente ia estar em casa e tal, na semana, e eu disse que sim, né? Que ele disse que ia levar umas coisas pra gente lá. Aí quando foi na segunda-feira, eu nem me ligando assim, aí na segunda-feira alguém chegou na porta e bateu, né? Aí eu estava em casa cedo, mas quem tá batendo na hora dessa? Aí, sabe o que foi interessante? Que Deus falou comigo? E depois eu soube que era ele, né? Porque minha tia me falou, teu pai veio aqui, deixou umas bananas e tal. Aí sabe o que Deus falou comigo, irmãos? Porque eu fiquei pensando assim, poxa, por que ele não me chamou? Por que ele não falou, Jorge?
Porque se ele tivesse me chamado, eu certamente reconheceria que não era somente uma, mas era uma voz. Eu não sei se você está entendendo. Sabe o que é importante para os nossos dias? Não é o barulho que ele faz. É o reconhecimento da sua voz. Porque se meu pai tivesse dito assim, Joyce, é meu pai. Porque quando alguém chega na sua casa e só bate, muitas vezes você não faz nem questão. Ou vai perguntar quem é. Porque se não, alguém que chega na sua casa, eu não sei se você faz isso, né? Não sei, né? De repente, se alguém chega na sua casa, bate, você já abre a porta logo. Ixi! Aí, meu amigo, é complicado, né? Alguém bater na sua porta, você vai logo. Mas é a voz. Mais que bater, é alguém sensível a ouvir a sua voz. Mais do que uma ação, é uma resposta. Então, quando o sulamita identificou que era o seu amado, e ele estava lá, ele bateu e falou a necessidade que ele tinha, ela sabia que era ele. Mas ela não teve a atitude naquele momento de responder a um pedido. Aí vai começar a segunda parte do que estava acontecendo aqui, irmãos. E vai recebendo, porque é algo profundo, porque parece que é uma construção de uma caminhada, de um relacionamento que Salomão desejava com o sulamita, mas nós vamos ver a decadência de uma não resposta. Escuta aí. Versículo 4. O meu amado meteu a mão pela fresta e o meu coração estremeceu. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer mirra preciosa sobre a tranca da porta. E é interessante que, voltando só um pouquinho, quando ele vai falar aqui, e eu poderia facilmente usar isso como uma questão do id, né? Questão de sujar os pés. Mas eu falo mais uma questão relacional. Né? Tem uma vez que eu estava ministrando sobre o texto de descalça as sandálias dos teus pés, Moisés, porque a terra que esse local que tu pisas é um local santo. E eu meditando sobre essa questão de que nós usamos artifícios. E muitas vezes os nossos artifícios, a nossa vida, aquilo que a gente quer usar como coisas que achamos ser nossas, do nosso anseio, muitas vezes ao invés de nos unir, nos traz separação. Por isso que eu estou falando de descalçar os pés, porque muitas vezes nós calçamos as sandálias e às vezes estamos fora por causa do nosso conforto, de estarmos dentro do propósito da comunhão daquilo que o Senhor quer de nós. Então eu quero te dizer, se for para sujar os pés, descalce as suas sandálias e comece a caminhar com aquele que te chamou. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Versículo 5. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos deixavam escorrer miga preciosa sobre a tranca da porta. Salomão bateu, sulamita não respondeu com atitude, ainda que seu coração estivesse velando, mas quando ela tomou a atitude de ir ao encontro do seu amado, ela abriu a porta, a tranca, a maçaneta da porta, e a maçaneta da porta estava perfumada com mirra, justamente com a essência que o seu noivo havia deixado naquele lugar como uma marca. E feliz aqui o pastor que citou uma palavra que eu também sou assim. Eu sou um cara nostálgico, irmãos. Tem hora que eu estou na igreja assim, eu vejo Deus movendo, eu começo a entrar numa vibe das antigas, assim, tipo, cara, como isso aqui era massa. Como Deus se movia, como Deus fazia, como as coisas aconteciam, e eu começo a pegar viagem. Eu sou um cara nostálgico, irmãos. Eu só gosto de música antiga. Disparado assim eu escuto por conta da igreja atual, assim, relacionada à música, mas só escuto música antiga, Grupo Logos, essas bandas que tem dois nomes assim, Antônio Carlos, José Vinícius, é os caras das antigas, assim, os dinossauros. Eu sou um cara da vibe, assim, sou nostálgico, eu pego viagem.
Mas sabe o que é que eu li e interpretei sobre essa palavra? Sobre esse momento? Maçanetas perfumadas. Foi um tempo que passou de alguém que não deu uma resposta. Sabe o que é que sobrou? Só o perfume do amado. Sabe 3 coisas, irmão, que são determinantes para nós trazermos recordação de alguém ou de alguma situação? Comida, música e perfume. Onde você foi passar o tempo que for, irmão, se tu comer uma comida, se tu ouvir uma música, ou tu sentir um perfume, tu vai voltar a 10, 30, 50 anos atrás. Rapaz, mas esse perfume aqui, aquela situação parece que foi agora. 50 anos passou já. E o que acontece aqui, irmãos, é que há uma palavra para nós ainda hoje, de despertamento espiritual, de nós não nos conformarmos somente com o cheirinho das maçanetas, mas com o tempo de resposta que nós damos quando Ele nos chama hoje e agora. Porque tem muita gente que vai viver essa vibe. Era um cheirinho as coisas. O tempo é hoje. A hora é agora. Maçanetas perfumadas só vão nos lembrar de quem Ele foi quando Ele estava nos chamando. Mas aí a situação se torna um pouquinho complicada, porque nós olhamos para os avivamentos passados e é essa maçaneta perfumada. Ele passou aqui, mas Ele ainda tem um propósito para nós. E nós vamos caminhar mais para frente a respeito disso, amém? Mas aqui é o processo do texto. Ela ficou só com isso, maçaneta perfumada. 6. Abri a porta ao meu amado, mas ele já tinha se afastado e ido embora. Eu tinha estremecido quando ele me falou. Busquei e não achei. Chamei e ele não me respondeu. Irmãos, isso aqui é misericórdia. Eu acredito que o Senhor nos ama, eu acredito que o Senhor nos ama e que entregou o seu Filho, e é algo assim, sobrenatural, fantástico. Mas quando eu leio esse texto aqui, eu me tomo de um temor e um zelo que eu tenho que ter. Porque às vezes fica pensando assim, como Deus é um menino, Deus é tão bom, Deus é tão bom, que eu vou fazer o que eu quiser, eu vou na hora que eu quiser, quando eu tiver afim, e quando eu abrir a porta, Ele vai estar lá. Porque Ele é um bichinho tão bom, o Senhor é tão bom. Tanto que Jesus, Ele é tão bom que uma vez quiseram dar uma pernada em Jesus, o jovem rico. Aí, bom mestre, somebody love. Bom mestre, yeah. Jesus olhou assim para ele. Ei, parceiro, é o seguinte, bom só Deus. Porque comigo aqui, você vai ter que começar a caminhar de forma correta. Você faz as coisas tudo direitinho, aí o jovem rico, eu sou o bom, Jesus. Tu não sabe não, eu sou o bom, faço tudo desde a minha infância. Sou o bonzão. Só que Jesus não foi logo de voadora nele não, porque se Jesus fosse os questionamentos sobre os mandamentos, Jesus foi de boa. Porque se Jesus tivesse ido logo para arrebentar, ele é logo no primeiro. Você tem amado o Senhor de todo o seu coração, mas vai sobre perdão, as coisas mais... Tem muitas pessoas que vão se surpreender, irmãos, por pensar que vão fazer as coisas somente ao seu tempo e ao seu modo, porque, novamente, eu falo sobre isso, e eu sei disso porque eu sou humano. O Senhor sabe, Deus, as coisas são tão complicadas, os dilemas que eu vivo, o Senhor sabe o quanto eu estou cansado, desgastado dessa vida, então, daqui a pouco eu vou bater, eu sei que o Senhor é um Senhor de misericórdia, então quando eu tiver afim, eu vou abrir a porta e o Senhor vai estar lá, porque o Senhor vai estar todo molhado da chuva, alguém que se preparou, mas fica de boa, Deus, porque na hora que eu tiver afim, eu abro a porta e ainda que o Senhor esteja todo molhado, com frio, cansado, o Senhor vai me receber. E o texto não é assim, né, irmãos?
Por isso que eu falei, esse texto ele é desafiador para os nossos dias, para o nosso tempo. E ele tinha ido embora. 7. Versículo 7. Os guardas que rodeavam a cidade me encontraram. Eles me espancaram e me feriram. Os guardas das muralhas tomaram o meu manto. Aí presta atenção. Sulamita fez maior cena. Salomão foi lá, fez maior cena, porque ela estava toda prontinha, vestida, estava de pantufa, de negócio do cabelo, estava toda pronta. Não foi, não abriu a porta lá. Salomão foi embora. Ela se achou no sentido porque estava incomodada de ir ao encontro dele, só viu a maçaneta lá, saiu e não encontrou. Só que quando ela fez isso, aí ela foi lá no meio da cidade, lá vai ela. Salomão já tinha ido embora, tinha que fazer qualquer outra coisa, resolver a vida dele, que tinha outras coisas para resolver, porque o que ele ansiava naquele momento era estar ali, e pronto, aí lá vai ela na cidade. E aqui, irmãos, é outra situação complicada, viu? Nossa. Aí você imagina, ai, Sulamita, pá, Salomão, cadê você, Salomão? Me desculpe, Salomão, você bateu, meu amor, meu coração. Mas não respondeu quando ele chamou, né? Já era. Aí isso aconteceu, irmãos? Sulamita caiu na mão dos soldados. Sulamita foi agredida. Sulamita foi maltratada. Sulamita foi humilhada. Sulamita passou por situações que, cá para nós, tirava aquele negócio do cabelo, rebolava as pantufas para cima, é o meu amado, é o meu amado, eu sou do meu amado é meu, então na hora que ele bateu a porta, estarei disponível, eu vou dar um pulo de onde eu estiver e correr ao seu encontro. Mas não, ela optou, e quando ela optou em não responder à sua voz, a sua vida entrou em uma decadência espiritual. Foi espancada, humilhada, agredida. E é interessante que o versículo vai dizer que o que foi que fizeram com ela? No final do versículo, rasgaram a sua túnica. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Tiraram a sua identidade. Sabe por quê? Porque ela não estava com o rei. Nunca imaginaria, eu imaginaria, pelo estudo da teologia e o aprofundamento das escrituras, que às vezes pegar um livro poético fosse tão profundo e tão cheio de lições para nós hoje. Porque podia ser alguém romântico, né? O amor de Deus nunca vai ter fim, e a misericórdia, I love you, Jesus. Por isso que a palavra hoje é uma palavra de despertamento espiritual, para que tipo de vida a gente está vivendo hoje. Porque o cessar de bater não vai parar, e a sua voz não vai deixar de ser ouvida até a consumação dos séculos. Porque o que faz diferença para nós hoje, irmãos, não é a quantidade do que a gente ouve, é o tipo de resposta que a gente dá. E ela foi espancada, humilhada e a tal ponto de perder o noivo de vista. E eu intitulei essa mensagem, viu, irmão? Interessante que às vezes eu leio a palavra e vou meditar para trazer uma ministração, e eu não tenho um tema. Mas no decorrer da semana, eu dirigindo, aí eu me veio aquele tema forte no meu coração, eu quero compartilhar com vocês aqui. E o tema é assim, ó. Quando minha suficiência revela a minha independência. É quanto mais suficiente eu me acho, bonito, eu posso, eu consigo, é o quanto mais eu revelo que eu não preciso dele. Quanto mais suficiente nós somos, mais independente nós nos tornaremos. E a mensagem veio, o tema veio depois, né? 7. Os guardas que rodeavam a cidade me encontraram, e eles me espancaram e me feriram. Os guardas da muralha tomaram o meu manto, tiraram a identidade da Sulamita nesse momento.
Filhas de Jerusalém, jurem, se encontrarem o meu amado, diga que estou morrendo de amor. Parece um paradoxo, né? O Senhor sabe que a gente ama Ele. Aí no seu coração você pode estar dizendo assim, cara, não tem nada a ver com o que Jorge está falando, eu amo o Senhor, eu sirvo ao Senhor. E eu não estou falando sobre nada superficial ou de pressão de ter que fazer algo. Não é o fazer, eu já disse. Não é que temos que fazer, é o que temos que ser. Temos que ser aquilo que Ele deseja que sejamos e responder ao seu chamado. Não tardiamente, quando tiver a fim de fazer. Porque corre o risco de quando a gente tiver a fim de fazer, ele já não vai estar mais a fim de esperar. E é interessante que houve duas situações específicas aqui na Bíblia que eu, meditando e pegando viagem aqui, eu me recordei. E eu quero tratar aqui para a gente chegar nos finalmente. Escatologicamente falando, irmãos, em Apocalipse capítulo 3, ele vai definir as cartas que foram direcionadas às 7 igrejas. Em uma linha teológica, muito se acredita que a igreja de Laodiceia é a igreja dos últimos dias. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Então, fazendo uma ponte sobre a vida de Sulamita, que tipifica a igreja, e de Salomão, que tipifica o Cristo, eu quero fazer uma ponte para que a gente possa fazer uma conexão também sobre um lugar que Jesus estava do lado de fora. Porque, irmãos, eu não sei se isso vai incomodar você, mas o apontamento dos fins dos dias vai revelar um Cristo que, ao invés de estar nos templos, junto com a sua igreja, ele vai ser colocado do lado de fora. Ah, Jorge, isso nunca vai acontecer. Sangue de Jesus está amarrado. Oxalá eu quisera que fosse. Porque vai chegar um momento, irmãos, que se nós não cuidarmos, nós vamos estar com o nosso coração tão cheio de nós, que não vai ter mais espaço para Ele. E eu digo, irmãos, que não é nada de... Não é nós assim, coisa... É tipo, a gente está fazendo tudo certo. Porque quando a gente vai olhar para a igreja de Laodiceia, irmão, a igreja de Laodiceia era top. Uma das mais tops da Ásia. Chegava lá, tinha shopping. As pessoas andavam na escada rolante para ir para a galeria da igreja. Tinha comércio. Era uma igreja grande. Tinha tudo que pudesse imaginar, a Laodiceia. Só que a Laodiceia, ela ficou grandona demais, irmãos. A Laodiceia ficou com o coração tão cheio daquilo que ela estava fazendo para Deus, que ela começou a ficar numa igreja morna. Tipo, quando eu tiver afim eu sirvo de coração, e ele vem, mas quando eu tiver com as minhas coisas, aquilo que eu anseio, eu também vou viver assim, e vai ser dessa forma. Eu nem vou lá e nem vou cá, vou ficar aqui no meio do caminho. Eu nem vou ser 100% e nem... E é interessante, eu não vou ler o texto, mas vou resumi-lo, que ela estava vivendo dessa forma. O nível da igreja de Laodiceia, onde ela estava estabelecida, preste bem atenção, ela já vivia uma suficiência tão grande, que havia questões comerciais. Tipo, na igreja de Laodiceia, eram produzidas as roupas, as melhores roupas daquele tempo, era tipo assim, tipo o nível Fashion Week. Era. Os desfiles de moda que a gente vê nessas revistas aí e tal, eram as roupas que eram produzidas por Laodiceia, na comunidade, na cidade. Havia umas águas termais que eles usavam para fazer colírio, para vender, para negociar, para poder fazer a limpeza dos olhos e usar como anti-inflamatório. Eles também faziam isso. Eles eram envolvidos de uma autossuficiência que começou
a tirar a essência do que era o Cristo na igreja. É como se a igreja fosse tão grande de coisas dela, que fossem colocando Jesus para fora. Chegasse num culto lá em Laodiceia, irmãos, era tremendo demais. Você olhava, sentia tudo, você não sentia falta de nada. Mas não tinha quem era o principal. Difícil, né? Por isso que Jesus, ele vai trazer uma palavra ao anjo da igreja, e ele não vai forçar a igreja de Laodiceia, mesmo que dizendo que se ela for fria ou quente, ou porque ela é morna, ela vai ser vomitada, ela vai ser de dentro do seu ser, colocada para fora. Assim como ele foi, assim como ele estava sendo. E assim, irmãos, como ele será. Se nós não tomarmos uma postura de reino, e entender que nós precisamos voltar à essência de ter uma vida cristocêntrica e não antropocêntrica, onde quem rege a nossa vida são os nossos eus, os nossos egos, a nossa self. Só que nos versículos seguintes, decorrendo o texto da igreja de Laodiceia, ele vai dizer: aconselho-te. Ele ainda vai dar uma oportunidade à igreja nos últimos dias. Olha, eu quero te dizer só uma coisa. Eu quero te aconselhar que de mim. Vamos ler o texto, para não ficar só nas minhas palavras. Versículo 18 de Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 17, vamos ler aí. Ó. Apocalipse 3, 17. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, santidade, para que você seja, para ser de fato rico, santo, separado, fogo refinado, ouro refinado pelo fogo. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eu aconselho que compre de mim. Aí quando eu faço o paralelo lembrando de Sulamita, ei, sabe qual é o grande mal, muitas vezes, nosso hoje? É a gente não interpretar de forma correta o que é o pertencimento. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sobre o pertencimento. Porque tipo assim, ó, eu já sou do meu amado, tá tudo de boa, vou vivendo minha vida, já sou dele mesmo, eu vou para a igreja de domingo de manhã, tem culto na quarta, eu vou, faço a escola de líderes. É o perigo do pertencimento. É o mesmo perigo da graça. Porque as pessoas acharam, Bonhoeffer, em seu livro Discípulos, ele vai falar que há uma graça que é perigosa. É aquela graça que diz assim: Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, nós somos uma igreja, vamos viver assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. E vou vivendo. É o perigo do pertencimento. Porque nós, ao invés de termos o sentimento de temor e tremor, nós vivemos a nossa vida assim, ó. Aí já é igreja. Eu vou, não vou, decido. A vida é minha. Isso foi o perigo que levou o Sulamita a ser espancado e perder a sua identidade. Por isso que a palavra, eu fiz essa ponte, porque me tocou bastante, porque haviam portas a serem abertas para atitudes serem tomadas. Porque da mesma forma que Sulamita entendeu e sentiu no seu coração, na sua vida, que era alguém que estava cheia de si e não havia naquele momento uma oportunidade para viver o Cristo, a vida dele. Porque a minha vida, ele sabe que é cheia de problemas, cheia de BO, eu vivo dessa forma mesmo. Mas o que o Senhor está falando nessa noite, eu quero você, para mim agora, para viver a plenitude de um tempo, de uma vida de relacionamento. Eu não quero só os seus pés, eu não quero só as suas mãos, eu não quero só os seus joelhos, eu não quero só a sua voz, eu não quero só a sua instrumentalidade. Eu quero você toda.
Eu não quero você para fazer, eu quero você para que você seja a minha amada noiva, a minha igreja. Às vezes a gente só está preocupado, não é porque tem que fazer, porque é uma responsabilidade, mas o Senhor não chamou a gente somente para isso. O primeiro chamado nosso é para comunhão e relacionamento. Sabe quando é que os nossos templos vão estar encharcados da glória de Deus? Quando a gente começar a entender que há um princípio, há um propósito, há uma essência na vida de cada um de nós, que quando nos unimos, isso atrai a glória de Deus. Mas esse entendimento do esvaziamento e da dependência, e não do orgulho e das vaidades, que muitas vezes a gente quer dar de desculpa, não, porque eu não posso, porque eu não consigo. O Senhor sabe. Parem com isso. Vamos parar com isso, nós, eu, você. E renunciar a nossa vida por amor àquele que está do lado de fora. Nós lá no Ministério Louvor, a gente está fazendo discipulado sobre o livro A Casa Favorita de Deus. O autor é o Tommy Tenney, é o mesmo autor do Caçadores de Deus. E no livro em si, especificamente, ele vem falando sobre a casa favorita de Deus, o lugar onde Deus almeja estar, deseja estar até os dias de hoje. E ele vai debaixo de uma palavra, um direcionamento livre, ele vai dizer que Deus, o Senhor nos últimos dias, viria e restauraria o tabernáculo caído de Davi. O Senhor não fez questão de escolher o tabernáculo de Moisés, nem o templo luxuoso de Salomão. Tipo aquele que tem lá em São Paulo. Mas fez questão de restaurar o tabernáculo caído de Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque o tabernáculo de Davi não era sustentado por colunas. O tabernáculo de Davi não era sustentado por adereços. O tabernáculo de Davi era sustentado por pessoas que o adoravam 24 horas, 7 dias por semana. Deus não se encantou com o pomposo templo. Eu voltarei e restaurarei o templo de Salomão. Não, eu quero restaurar o tabernáculo caído de Davi. Porque ele não era sustentado por colunas, era sustentado por mãos santas que adoravam ao Senhor 24/7, 24/7. Não, eu estou cansado, mas tem um turno. Davi acordava de madrugada, ficava constrangido quando olhava a galera adorando o Senhor 24 horas, dizendo assim, eu não tenho nem condições de fazer um templo, mas Deus estava olhando e dizendo, Davi, eu não quero templos, eu quero gente. Eu não quero coisas, eu quero pessoas que me amem. Pessoas que queimem de amor quando eu bater na porta e digo, eis-me aqui, Senhor. E não estejam cheios de orgulho de falar, eu levantai-se já meus pés, porque sabe o que acontece? Aconselho que de mim compres, porque aquilo que nós fazemos achando que está agradando ao Senhor, nos enganamos, porque Sulamita havia se vestido e se limpado, ela estava com a síndrome de Gênesis, errou, agora está achando que da sua forma você vai agradar a ele? Não. Nós somos lavados e remidos pelo sacrifício de Jesus. E não há nada que nos faça entender que é nós mesmos. Não, porque eu já estou preparado, porque eu fiz, eu me preparei, eu me lavei. Eu estou rico, abastecido, não preciso. Então fica lá fora, Jesus. Porque a nossa igreja já tem tudo, menos o Senhor. Mas a palavra nessa noite, sabia, né? Eu falei só de brincadeira. Porque todo final de pregação geralmente à noite, né? Então, nessa manhã, que o Espírito Santo possa falar poderosamente no nosso coração. Não pelo tema que foi dado hoje, que a nossa suficiência revele a nossa independência dele. Mas que o nosso esvaziamento revele o quanto ele é necessário em nossas vidas. E que a gente esteja disposto. Não vou deixar passar isso porque eu também lembrei. A peça, viu, pastor Paulinho? A peça que foi ministrada aqui também entrou aqui na...
Porque tem um momento na peça aqui, eu não sei se todos assistiram, tem um momento na peça que o pastor aqui está representando alguém que estava ouvindo muito barulho, né? Que barulho é esse e tal? E eu não consigo mais ouvir a tua voz. É Laodiceia, irmãos. Às vezes a gente pensa, viu, pastor, que muitas vezes o barulho que está lá fora é o que vai nos tirar. Muitas vezes a gente pensa. Mas o problema de Laodiceia não era o barulho que estava lá fora, irmãos. Era a quantidade do excesso do barulho que já estava aqui dentro. Na cabeça dele estava funcionando tudo assim, ó. Ah, tá perfeito demais. Que som, que coisa. Era muita coisa, era muita informação e tal, e tal, e tal, a ponto de não é o mundo muitas vezes. Às vezes é a nossa própria vaidade, as nossas próprias coisas que estão enchendo um lugar que não é para ser nosso, mas dele. Por isso que quando eu vi o pastor lá ensinando, eu vi. É uma igreja que já não consegue ouvir a voz. Não é nem Jesus batendo na porta, mas é entender e conseguir entender, identificar a voz do seu amado. Mas eu declaro nessa manhã que a gente vai sair desse lugar aqui com o nosso coração disponível a ouvir a voz. E mais do que ouvir a voz, nós fazemos o quê? Responder. Responder ao chamado. Ah, por que Deus quer que eu faça isso? Porque tem uns ministérios. Eu não estou falando de ministério. Eu estou falando de relacionamento. Sabe o que Jesus veio revelar quando ele veio ao mundo? Família, irmãos. Família. Comunhão. Porque o que revelava ele era a eternidade nos céus. Pai, Filho, Espírito, família, unidade. Quando ele veio para a terra, ele veio para dizer para a gente precisa dessa comunhão. Porque o fato da dor e daquilo que ele viveu na cruz foi mais doloroso, não pelos cravos que o prendiam, não pela agressão que ele sofreu, pelos cravos em sua cabeça, os pregos em suas mãos. O que mais era doloroso em Cristo Jesus é olhar para um pai, um Abba, que estava ali naquele momento não respondendo para ele. Porque foi o momento da quebra da comunhão, porque ali ele levou os nossos pecados, ele se fez pecados para que o Deus Pai silenciasse para ele, para que hoje o Deus Pai, para nós um dia silenciado, pudesse falar para a gente. Comunhão e relacionamento. Pés, mãos, oração, financeiro, tudo isso vai vir quando a gente tiver relacionamento. Quando restabelecido é o relacionamento, o nosso coração já está tão molinho, né? Coração tão molinho. E quando ele diz assim, ó, faz, você faz. Quando ele disser vai, você vai. Porque ele sabe que tem um coração totalmente seu. Amém? Então vamos nos colocar de pé nessa manhã. Você pode aplaudir o Senhor se desejar isso. Aleluia! O Senhor é bom. Aleluia! Aleluia! Canção que era mais cantada no deserto, irmãos. Era o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia! Se você puder tirar um momento com Deus, a gente está encerrando nessa manhã. E só para a gente finalizar, eu vinha meditando numa canção. Queria cantá-la aqui para a gente estar encerrando e glorificando o Senhor por essa palavra nessa manhã. Amém? Tu lembra aí daí aquela do Fernandinho? Eu vou abrir o meu... Em dó, ela é em dó assim. Aleluia. 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 O noivo está à porta. O noivo. Que tipo de resposta nós temos dado a ele? Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Nessa manhã a gente possa abrir o nosso coração, Jesus. Abrir o nosso coração e vem para dentro aqui.
Toda vez que o Senhor nos chamar, independente da situação que a gente esteja vivendo, que a gente possa ter um coração disposto, aleluia, a responder a sua voz, a responder a sua voz.